O que os estoicos fariam se acordassem sem dinheiro hoje? Você já imaginou acordar um dia e perceber que o dinheiro acabou? Não estou falando de estar apertado. Estou falando de zerar. Conta no vermelho, boleto vencido, geladeira vazia e o celular com notificação do banco que você não quer nem abrir. Agora me diz uma coisa honesta: o que você faria primeiro? A maioria das pessoas, e olha, sem julgamento nenhum aqui, entraria em colapso, ficaria horas rolando o feed sem conseguir pensar direito. Ia ligar para alguém para desabafar, mas na verdade só para ter a validação de que a situação é mesmo horrível. Ia se comparar com quem está bem. Ia sentir vergonha. Ia sentir raiva. Ia sentir um vazio enorme no peito, que não tem nada a ver com dinheiro. E é exatamente aí que mora o problema. Olha, esse vídeo não é sobre finanças. Não vou te ensinar a investir. Não vou te dar 5 passos para sair das dívidas. Existem canais ótimos para isso. O que eu vou fazer aqui é diferente. Vou te mostrar o que os estoicos, homens que perderam impérios, foram escravizados, enfrentaram a morte, fariam diante de uma situação que hoje paralisa a maioria das pessoas. E mais do que isso, vou te mostrar como esse pensamento pode mudar completamente a forma como você reage às crises da sua vida. Porque no fim, não é a crise que quebra a pessoa, é a forma como ela responde à crise. Se você sente que anda sendo controlado pelas circunstâncias, que qualquer coisa inesperada derruba o seu equilíbrio, esse vídeo é para você. Se inscreve no canal, porque aqui a gente usa o estoicismo como ferramenta prática, não como citação bonita de Instagram, mas como algo que você realmente consegue aplicar na sua vida. O problema que ninguém admite. A questão é a seguinte: quando algo ruim acontece, a maioria das pessoas não sofre só pelo fato em si. Ela sofre pela história que conta sobre o fato. Perder dinheiro é um evento, mas minha vida acabou. Eu sou um fracasso. Todo mundo vai me julgar. Nunca vou conseguir sair disso. Isso não é o evento. Isso é a sua mente trabalhando contra você. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, o centro de comando da mente. E eles tinham uma percepção que levou séculos para a psicologia moderna confirmar. O sofrimento humano raramente vem do que acontece. Ele vem do julgamento que fazemos sobre o que acontece. Marco Aurélio, e agora eu cito porque faz sentido, era imperador de Roma, comandava legiões, decidia guerras, tinha mais poder do que qualquer pessoa que você conhece jamais vai ter. E mesmo assim, ele escrevia no diário à noite coisas como: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Um imperador, escrevendo isso para si mesmo, porque ele sabia que o maior inimigo não estava fora, estava dentro. O que os estoicos fariam de manhã? Então imagina, você acorda sem dinheiro, conta zerada, situação real, sem romantismo. E o estoico não acorda e finge que está tudo bem. Ele não sorri forçado, não posta uma frase motivacional, não nega a realidade. Ele faz uma coisa muito específica, e isso aqui muda tudo. Ele separa o que depende dele do que não depende. Essa é a base do estoicismo, simples assim, mas profunda demais. O dinheiro que foi embora não depende mais de você. Já foi. O passado é imutável. E gastar energia emocional tentando desfazer o que já aconteceu é como tentar segurar água com as mãos abertas. Você só se cansa. A água continua escorrendo. O que depende de você? A próxima ação. O próximo passo. A escolha de como você vai usar as próximas horas. Epicteto, que foi escravo, literalmente alguém que não tinha nem a própria liberdade, dizia que ninguém pode tirar de você aquilo que é verdadeiramente seu: o seu julgamento, a sua vontade, a sua resposta ao mundo. Pensa nisso um segundo. Um homem que foi propriedade de outra pessoa ensinava que a liberdade mais real existe dentro de você, que nenhuma circunstância externa, nem a pobreza, nem a humilhação, nem a escravidão, pode roubar o que você decide ser por dentro. Se ele conseguia pensar assim, estando acorrentado, o que te impede de pensar assim com o problema que você tem hoje? O lado psicológico.
Por que a gente entra em colapso? Aqui está o que quase ninguém percebe. Quando você perde dinheiro, ou qualquer coisa que valoriza muito, o sofrimento não vem só da perda em si. Vem de três camadas que se acumulam sem você perceber. Uma primeira é o medo do julgamento. O que as pessoas vão pensar? O que vão falar? Aquele amigo que sempre soube que você ia se dar mal, ele vai aparecer agora? A segunda é a identidade ferida, porque em algum momento você conectou o quanto você tem com o quanto você vale. E quando o que você tem diminui, parece que você diminuiu junto. A terceira, e essa é a mais silenciosa, é a ilusão de controle quebrada. Você achava que estava no comando, que se fizesse tudo certo, os resultados viriam. E quando a vida mostrou que ela não segue esse acordo, você entrou em crise. Os estoicos chamavam essas três camadas de falsos bens, coisas que a gente trata como se fossem essenciais, mas que na verdade são externas, são emprestadas pela vida, e a vida pode pedir de volta a qualquer momento. Isso não é frieza, não é indiferença cruel, é clareza, é entender que construir sua paz em cima de coisas que você não controla é como construir uma casa sobre areia. Quando a maré vem, tudo desmorona. Não por fraqueza sua, mas porque a fundação estava errada desde o início. A história de quem entendeu isso na pior hora. Deixa eu te contar uma história. Tem um homem, vou chamar de Rafael, porque é uma história que ouvi de pessoas reais misturada em uma só, que aos 38 anos perdeu o negócio que construiu por 10 anos. Dívida, processo, sócios que sumiram. Em 6 meses foi de empresário para nome negativado. A primeira reação dele foi o que qualquer um esperaria: desespero. Ele passou semanas acordando às 3 da manhã. Ficava no celular relendo as mensagens trocadas com os ex-sócios, tentando encontrar o momento exato onde tudo saiu dos trilhos, como se descobrir esse momento fosse mudar alguma coisa. Ele me disse uma vez: eu não conseguia parar de reviver o passado. Era como se eu ficasse indo e voltando numa casa que já tinha pegado fogo, tentando salvar coisas que já tinham virado cinza. Foi quando um amigo mais velho colocou na mão dele um livro pequeno, Meditações, de Marco Aurélio. Rafael não era homem de livro, mas naquele estado ele leu e me disse que uma frase específica mudou alguma coisa nele. A perturbação não vem das coisas, mas da nossa opinião sobre elas. Ele ficou parado com o livro na mão por um bom tempo, porque percebeu que nos últimos meses o que mais o tinha destruído não eram as dívidas em si, era a vergonha de se olhar no espelho e se ver como fracasso. Era o medo do que a família pensava. Era a raiva dos ex-sócios, que tomava horas do seu dia e não mudava absolutamente nada. Ele não ficou rico no mês seguinte, não teve uma virada mágica, mas começou a fazer uma coisa diferente. Todo dia de manhã, antes de abrir qualquer aplicativo, ele escrevia 3 perguntas numa folha. O que eu não controlo hoje? O que eu controlo hoje? Qual é o próximo passo que depende só de mim? 3 perguntas. Simples, mas que tiravam o foco do que era impossível e colocavam no que era real. 3 anos depois, Rafael tinha um negócio novo. Menor que o anterior, mas construído com mais consciência. E ele disse algo que nunca esqueci: o dinheiro voltou. Mas o que eu não quero de volta é a forma como eu pensava antes, porque era esse pensamento que sempre ia me trazer de volta para a mesma crise. A indiferença que liberta e a que paralisa. Agora, você pode estar pensando: isso é fácil falar, é se conformar com a mediocridade. E eu entendo esse pensamento. Mas deixa eu desfazer isso aqui, porque é importante. Os estoicos não pregavam passividade. Marco Aurélio comandou guerras. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma. Catão literalmente morreu em pé defendendo o que acreditava. O estoicismo não diz: não faça nada, aceite tudo em silêncio. Ele diz algo bem diferente: haja com tudo que você tem, mas não deixe o resultado definir quem você é. Tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Uma pessoa que acorda sem dinheiro e entra em espiral emocional, raiva, vergonha, vitimismo, paralisia, não está sofrendo por causa da situação.
Está sofrendo por causa da resistência à situação. É como tentar nadar contra uma correnteza com toda a força, se exaurir e afundar. O estoico nada com a correnteza, não porque desistiu, mas porque entendeu que a energia gasta em resistir ao inevitável é energia roubada da ação real. E aqui está o que quase ninguém percebe. Disciplina não é sobre forçar, é sobre direcionar. O homem disciplinado não acorda motivado todo dia. Ele acorda e age porque sabe que o próximo passo é mais importante do que o estado emocional do momento. O princípio da dicotomia na prática. Vamos ser concretos, porque filosofia sem aplicação é decoração. Se você acordasse sem dinheiro hoje, a lista de coisas que você não controla seria enorme. Não controla o que as pessoas vão pensar de você. Não controla o passado que te trouxe até aqui. Não controla a economia, o mercado, a taxa de juros, o ex-sócio que sumiu. Não controla o tempo que vai levar para recuperar. Mas a lista do que você controla existe, e ela é poderosa. Você controla a hora que levanta. Controla o que coloca na cabeça nas primeiras horas do dia. Controla quem você liga e o que pede. Controla se vai gastar a tarde em vergonha ou em ação. Controle narrativa que conta para si mesmo sobre o que isso significa. Os estoicos tinham um exercício chamado premeditatio malorum, a premeditação dos males. Antes que a crise chegasse, eles imaginavam as piores possibilidades, não para se afundar na negatividade, mas para tirar o poder que o inesperado tem sobre a gente, porque o que mais paralisa não é o problema, é o choque de ser pego de surpresa. É o eu não estava preparado para isso. Quando você pratica imaginar o pior cenário, e ainda assim se enxergar capaz de responder a ele, você constrói uma resistência que nenhuma crise consegue quebrar facilmente. Destino, sofrimento e o que você escolhe fazer com ele. Tem uma frase do estoicismo que parece cruel na primeira leitura. Sêneca disse: "O sofrimento é o professor mais honesto que existe." Cruel? Parece, mas pensa comigo. Todo o crescimento real que você já teve na vida veio de quê? De quando as coisas estavam fáceis e confortáveis? Ou de quando você foi encurralado quando não tinha saída, quando precisou encontrar algo dentro de você que não sabia que existia? O sofrimento sem significado quebra. O sofrimento com significado transforma. A diferença está em você. Não estou dizendo que você deve gostar da crise. Não estou dizendo que a dor não é real. Estou dizendo que você tem uma escolha. E essa escolha é a única coisa que nenhuma circunstância pode tirar de você. Viktor Frankl sobreviveu a campos de concentração e escreveu que a última liberdade humana é a escolha da atitude diante de qualquer circunstância. Ele não era estoico por formação, mas chegou ao mesmo lugar, porque essa verdade é mais antiga que qualquer escola filosófica. Ela está na estrutura do que significa ser humano. Você pode perder dinheiro, pode perder emprego, relacionamento, saúde, mas enquanto você tiver consciência, você tem escolha. E enquanto você tiver escolha, você tem poder. Então voltamos à pergunta do início. O que os estoicos fariam se acordassem sem dinheiro hoje? Eles não entrariam em pânico, não ficariam horas no celular buscando validação, não gastariam amanhã em vergonha ou raiva de si mesmos. Eles fariam a pergunta mais simples e mais poderosa que existe: o que depende de mim agora? E então agiriam, com calma, com foco, sem precisar da aprovação de ninguém, sem precisar que a situação fosse diferente do que é para começar a se mover, porque a paz que os estoicos buscavam não era a ausência de problemas, era a capacidade de se manter inteiro dentro dos problemas. E isso não está no saldo da conta, está no que você cultiva dentro de você todos os dias, nas escolhas pequenas, nas reações que você treina, na forma como você decide encarar o que a vida traz. Olha para sua vida hoje, não para julgar, para observar. Tem alguma coisa que está tomando sua paz que no fundo você não controla? Alguma situação que você fica revivendo? Alguma opinião alheia que você fica carregando? Algum medo do futuro que está te impedindo de agir no presente? Eu quero saber. Comenta aqui embaixo.
Qual é a coisa que hoje mais tira a sua paz? Não precisa ser um texto longo. Pode ser uma frase, mas escreve, porque o ato de nomear já é o começo de não ser controlado por isso. E se você quer continuar aprendendo a usar o estoicismo como ferramenta real de vida, não como decoração, não como frase bonita, mas como algo que muda de verdade o seu dia a dia, se inscreve no canal, porque a próxima conversa vai ser ainda mais funda que essa. Até lá!